Olá, sétimo ano, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora uma aula de língua inglesa. Estamos falando sobre o Simple Past nessa semana, retomando algumas coisas que nós já estudamos, né? No mês passado, nós falamos sobre a forma afirmativa do Simple Past e nós vimos que com os verbos regulares em inglês, nós acrescentamos ed aos verbos para poder fazer, né, uma frase no passado. Já os verbos irregulares, eles podem variar, né, nas suas formas, não seguindo a regra de ser acrescentado o ed ao final, tá, deles, mas a gente viu que aquelas regrinhas de ING e tudo mais não valiam mais, né, com o Simple Past, beleza? Bom, eu vou compartilhar com vocês um Jamboard aqui para a gente poder ver então um pouquinho sobre o Simple Past, tá? Então, a gente está falando aqui sobre verbos regulares e irregulares. Então, por exemplo, se eu falo a frase assim, John played soccer yesterday. João jogou futebol ontem, né? Nessa frase, played é um verbo regular, tá? E eu sei disso porque ele está terminado em ed, tudo bem? Já um verbo irregular, ele seria, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir em português. John went to the mall yesterday. Tá? Então, o John foi ao shopping ontem, depois do jogo, por exemplo, né? Went é a forma passada, do passado, do verbo go, tá? Por quê? Porque go é um verbo irregular, então ele não segue as regrinhas de acrescentar ed ao final do verbo, tudo bem? Agora a gente vai falar das formas negativas e interrogativas do passado, tudo bem? Então, essa coisa do verbo variar, acrescentar ed e tudo mais, tem a parte boa, porque a gente só tem que lembrar disso nas afirmativas. Nas negativas e nas interrogativas, o verbo vai voltar à sua forma normal. Então, a gente não tem que ficar lembrando quando acrescenta ed, quando que o verbo é irregular, quando não é, se é uma negativa ou uma interrogativa, tá? Quando é uma negativa ou uma interrogativa, no passado, nós acrescentamos um auxiliar em língua inglesa. Porque vocês sabem que em inglês, todas as perguntas iniciam com um verbo, tá? E no passado, nós precisamos desse verbo para iniciar uma pergunta. Mas se eu estou falando de várias coisas variadas, como jogar, correr, ir, comer, ter, não dá para eu começar uma pergunta sempre com um verbo diferente, não é verdade? Então, a gente usa um verbo auxiliar para poder sempre iniciar essas perguntas de forma padrão, tá? E esse auxiliar é o did, tudo bem? Quando eu faço uma pergunta, eu inicio com ele. Did John, primeira pessoa, tá? Play, e aí o meu verbo volta à sua forma normal, não coloco ed. Soccer, yesterday. Eu sei que ele jogou soccer yesterday. Yes, he did. Mas se eu perguntasse se ele jogou basketball yesterday, a minha resposta seria no. John
did not play basketball yesterday. Então, vejam como a gente tem alterações aqui. Na interrogativa, eu coloco did no início para iniciar a pergunta e o verbo perde esse D. Aqui já tem uma marcação de passado, eu não preciso de uma marcação de passado duas vezes. Já na negativa, o did not está negando. Eu acrescento not nessa frase, mas o did continua aqui, porque ele é um auxiliar, tá bom? Então, ele vem para cá fazer a negativa. E o play continua aqui sem ed, tá? Agora aqui, quando o verbo é irregular, como que fica isso? John went to the mall yesterday. Vamos fazer a pergunta. Did John go to the mall yesterday? Ele foi ao shopping ontem? Yes, he did. Agora, se eu pergunto se o John foi à escola ontem, ele não foi, porque ele estava no shopping, não é verdade? Então vai ficar no. John did not go to the school yesterday. Tranquilo? Então, mesma coisa. Interrogativas, did vem no início, o verbo volta à sua forma normal. Deixa eu dar um espacinho aqui. O verbo volta à sua forma normal, então ele deixa de ser o went, porque ele era um verbo irregular, e volta a ser go, que é a sua forma normal. E na negativa eu uso did not, porque é o meu auxiliar, e o verbo volta a ser go, porque ele é um verbo irregular, não preciso deixar ele no passado, senão eu vou ter duas marcações de passado. Professora, posso substituir esse did not por didn't? Sim, pode. Pode sim, tá? A gente tem o didn't. Isso que eu fiz aqui. Didn't, que é a abreviação, tá? Do did not. Deixa eu colocar aqui também. Então, ao invés de escrever did not, eu posso colocar didn't, que dá na mesma. Tranquilíssimo isso, né? Sei que vocês estão de boa. Então, cadê? Para praticar, claro, vocês vão fazer exercícios do livro didático, páginas 23, 24, e o Challenge Yourself, páginas 27, 28, e, claro, livro de atividades. Podem tocar o terror no livro de atividades, tá bom? Agora, sobre prepositions, que também é um tema que a gente tem que falar deles, está lá na página, delas, na verdade, né? Está lá na página 26 do nosso livro didático. Nós vamos falar um pouquinho das prepositions. Estou tentando achar aqui uma coisa no Jamboard, mas não estou achando. Será que eu consigo desenhar? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Já vou compartilhar com vocês. Bom, então aqui nós temos um funil, tá, gente? Esse é um funil. E nesse funil, nós temos
três palavrinhas que eu vou colocar aqui dentro. A outra é on. E por último, at. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo do funil para poder ensinar sobre as prepositions of time, porque eu acho ele muito simples de entender, tá? Então, olha só, as preposições de tempo em inglês, elas seguem uma regrinha do mais geral para o mais específico. Então, esse funil deveria estar mais retinho aqui, mais bonitinho, mas a regra é a mesma, tá? Então, tinha outras fórmulas métricas que eu não vi, mas tudo bem. A regra é a mesma, vai do mais geral, a boca mais larga do funil, para o mais específico, a boca menor. Então, tudo aquilo que é mais geral relacionado a tempo, a gente usa in. E tudo aquilo que é mais específico relacionado a tempo, a gente usa at. E o que está no meio é on, tá? Então, por exemplo, in, eu vou usar para séculos, décadas, anos, meses, porque é o mais geral, tá? Então, em 2020, in 2020. Em agosto, em setembro, né, que a gente já está em setembro, in September. Então, sempre que a gente vai falar de coisas mais gerais, nós vamos usar in. Especificou um pouquinho mais. O que é um pouco mais específico do que um mês, né? É o dia. Então, a gente usa on. Então, sempre que tiver dia da semana, o mês e o dia, a gente vai falar on, tá? Meu aniversário é on December 5th, ok? Então, tem o mês e o dia on. Sempre que tem dia é on, especificou um pouquinho mais. E, por último, at é o mais específico de todos, quando a gente fala de tempo. Então, quando eu falo em horas, eu falo at 2 p.m., at 3 o'clock, at 9 o'clock, tá? Sempre vai ser às 25. Combinado? Falhas técnicas. Bons estudos nessa semana e até a próxima aula de inglês.